É isso aí, molecada. Série da Ahsoka acabou. E a gente, assim como no começo, né? A gente continua com uma tonelada de dúvidas, porque tudo não foi solucionado no episódio. A gente tem a Shin, a gente não sabe o que ela vai virar naquela tribo. A gente tem a Ahsoka, a gente não sabe o que ela vai fazer. E a gente tem um cara mais importante de todos, cara. O Baylan. Infelizmente, eu queria que a gente tivesse, assim, um pouquinho mais sobre ele ali naquele final pra gente ter uma ideia melhor do que tá acontecendo, mas infelizmente eles revelaram pouquíssimas coisas pra gente, mas foi o suficiente aqui pra eu pelo menos mudar minha opinião sobre o que eu pensava. Eu achava que o Baylan provavelmente ia encontrar alguma espécie dessa galáxia aí, talvez o Zeffo, né? O Zeffo faria sentido. Tá cheio de coisa de artefatos Zeffo, escrituras Zeffo pra todo lugar naquele forte lá das bruxas, então eu suspeitava que era o Zeffo. E ainda pode ser, talvez, né? Vai saber o que eles vão fazer. Só que agora, com esse finalzinho do Baylan, ficou bem mais, assim, restrito o que realmente pode ser. A gente viu o seguinte, ele tá lá em cima de uma estátua, atrás dele é a estátua do pai, claramente, do lado o filho, do lado a filha sem a cabeça. Por que a filha tá sem a cabeça? Esse daí só Deus sabe. Talvez as bruxas destruíram. Elas originalmente gostavam do lado sombrio, né? Então, elas deixaram só o filho e o pai lá. Ou talvez até mesmo erosão natural, né? Chuvas, terremotos, ventos, vai desgastando a pedra, sei lá. Mas é isso aí. Aí o Baylan, em cima dessa estátua do pai, ele olha lá na distância. O que ele vê? Se você não prestou muita atenção nesse episódio, você provavelmente não notou, mas lá na montanha, lá na distância, lá em Mordor, que ele tá olhando lá, né? Em vez do olho de Sauron, a gente vê uma luzinha. Tem tipo, como se fosse uma velhinha, sabe? Uma luzinha bem na distância. Essa luzinha, cara, é extremamente parecida com a luz que a gente vê lá na série The Clone Wars, quando o Anakin olha pro castelo do pai lá em Mortis. Castelo do pai tem essa luzinha lá em cima. Então aqui o nosso caminho já fica um pouco mais estreito sobre o que o Baylan pode estar procurando. Claramente tem alguma coisa relacionada a Mortis. O que acontece? As duas teorias mais populares aí é o filho e a Abeloth. Vamos começar com a Abeloth. Por que eu ainda não acho que é a Abeloth? No finalzinho eu vou falar pra vocês o que eu acho que é. Primeiro, até agora no canon de Star Wars a gente não teve nada. A gente não teve um indício sequer, nenhum fio de cabelo que indica que a Abeloth existe no canon. E uma das razões que as minhas teorias geralmente estão corretas é porque eu costumo assim focar no que a gente sabe. Eu não fujo longe demais, né? Tem gente que teorizou que talvez era o Bendo, o Palpatine, Snoke. Como nada indicou isso, eu não entrei nessa. Então assim, vamos trabalhar aqui com o que a gente sabe. E a única coisa que a gente sabe até agora é que tá relacionado com o pai e o filho, e que lá longe tem um negócio lá que parece com Mortis. A Abeloth a gente não tem nenhum sinal dela, então acho difícil ser ela. Em segundo lugar, a gente tem que lembrar o que o Baylan tá procurando. A gente tem que focar nas palavras que ele disse, que eu acho que é muito importante. Ele disse que é algo poderoso, ele quer resetar o ciclo, né? Jedi, Sith, Império Sith, República, a bagunça que acontece. Ele quer resetar, ele quer algo poderoso e ele quer algo que tá relacionado com o que ele falou, é o início. Ele tá buscando o início. Então eu te pergunto aqui, essa palavra início, ela se encaixa de alguma forma com a Abeloth? Na minha opinião, ela não se encaixa de forma alguma. A Abeloth não é o início de nada, na minha opinião. Não é o início da força, não é o início dos celestiais, que é o pai, o filho e a filha. Ela não é o início de nada. Então, como a gente não tem evidência, a gente não tem nada que indica que é uma Abeloth, a gente não tem sinal dela no canon. E o que o Baylan disse que tá procurando não se encaixa a Abeloth, eu automaticamente não acho que é a Abeloth. Segundo, filho. Vamos lá, o filho é mais interessante, ó. Essa é mais quente. O filho pode ser relacionado com o início, ele pode. Na verdade, qualquer um dos celestiais, né? O filho, a filha e o pai, eles já podem se encaixar ali com esse tal desse início. Qual que é o problema do filho? Mesmo problema da Abeloth. Desde o fim lá do The Clone Wars, a gente até agora não teve nenhum sinalzinho de que o filho ainda tá vivo. A gente não teve nada que indica isso. Então, automaticamente, eu tenho que descartar essa teoria. Então, tudo que sobra pra gente é o que tá na nossa frente ali, o que o Baylan tá vendo, que é Mortis. Então, vamos lá. A gente tem dois caminhos aqui, né? Nesse último episódio aí ficou óbvio, não tem como negar mais. A Ahsoka, de alguma forma, ela representa alguma parte ali da filha. A gente viu aquele periquito lá, a coruja Morai, o tempo inteiro tá seguindo a Ahsoka.
Então talvez a Ahsoka representa a filha de alguma forma, faz o papel da filha, ou é uma encarnação da filha. Ela tá relacionada de alguma forma, isso a gente sabe. E aí a gente tem o Anakin. O Anakin é interessante porque ele foi oferecido o papel do pai. E ele parece, no episódio 6, né? Foi o episódio 6 que a gente viu os flashbacks, 6 ou 5, os flashbacks do Anakin, a gente viu que o Anakin, ele tá entre o lado da luz e entre a escuridão. Então ele pode ser, talvez, considerado uma figura do pai. Isso deixa a gente com uma pessoa faltando, que é o filho. A gente não tem o filho ainda. O pai disse lá no The Clone Wars que é necessário ter os 3. Não pode ter só a luz, senão é uma criação sem fim. Não pode ter só a escuridão, senão é destruição sem fim, não existe vida. Então tem que ter ali os 2, o equilíbrio. Tem que ter o lado sombrio e o lado da luz. Aí a vida acontece normalmente. Então a gente tem a filha, tá representado pela Ahsoka. A gente tem o Anakin, que pode ou não pode ser o pai. Nessa hipótese aqui, a gente vai pretender que ele é o pai, né? E aí a gente falta o papel do filho. Como o Baylan tá indo pra Mortis, ele pode muito bem assumir o papel do filho. Agora, como que ele vai adquirir esse poder? Essa é a parte mais interessante, olha só. Lá nos Legends, a filha e o filho, os dois fizeram uma coisa muito esquisita. Existem 2 águas. Tem a água da sabedoria e tem a fonte do poder. Aí a filha foi lá, pegou a água da sabedoria, o filho foi lá, pegou a fonte do poder, e assim eles têm os 2 superpoderes. E essas 2 águas, nos Legends, foi aonde a Abeloth bebeu. A Abeloth foi lá, banhou numa piscina, bebeu da outra, e aí era poder demais pra ela. Ela acabou virando um monstro, ficou louca, deu aquele problema inteirinho. Então se o Baylan for lá pra Mortis, se ele de alguma forma encontrar essas águas, ele pode muito bem pegar, no caso, né, se ele for o filho, ele pega a água do poder aqui e ele se torna o filho. E aí a Ahsoka que tá perseguindo ele, toma da outra água da sabedoria, e a gente tá fechado aqui, a trindade dos Mortis, né? O Anakin, o Baylan de um lado e a Ahsoka do outro. Fechou. Mas aí tem um outro caminho, né? Eu disse que tinha 2. O Anakin, tecnicamente, rejeitou o papel do pai, né? Então aqui, supondo que o Anakin não é o pai, e aí a gente vê o Baylan tá em cima da onde? Ele tá em cima da mão do pai. Então, da mesma forma que ele pode se tornar o filho, ele também pode se tornar o pai. Se ele vai lá, pega de uma água, pega de outra. Mas aí você tá me perguntando, nossa, se ele pegar dessas águas, ele provavelmente vai ficar insano que nem a Abeloth. Aqui a questão aqui é o seguinte, a Disney, ela não pega simplesmente uma pessoa, alguma coisa, um elemento lá dos Legends e simplesmente soca lá no canon e enfia na gente. Eles não funcionam assim. A ressuscitação lá do Palpatine, ela aconteceu completamente diferente nos Legends, aí foi lá readaptada nos sequels que a gente conhece. A gente tem também os Yuuzhan Vong. Os Yuuzhan Vong foi lá, a Disney moldou eles, transformou eles no que a gente conhece hoje como os Grisk. Então, assim, a Disney pega coisas Legends, realmente, mas ela não pega igualzinho. Então aqui a gente tem algumas possibilidades diferentes no canon. Pra trazer uma personagem que nem a Abeloth é muito trabalho. A gente tem que supor basicamente que o pai é burro. O pai, ele morreu sem falar pra ninguém que existia uma possível mãe, sem dizer que os caras, eles têm acesso ao presente, passado e futuro. Como eu já disse, eles é a thumbnail lá do Mundo Entre os Mundos. Eles sabem tudo que vai acontecer e eles não falar pro Anakin lá em Mortis que tem a mãe por aí, eu acho uma baita irresponsabilidade ou burrice deles. Eu acho que o pai não é burro, né? O pai, pelo menos, tem cara que é super inteligente. Então aqui eu tô pensando que o Baylan no canon pode ser um pouquinho diferente, mas tomando dessas águas, supondo que o Anakin não é o pai, ele pode ganhar o poder. Esse é o poder aqui, ó, que interessante, é o poder do início. O início do poder dos Celestiais. Aí o Baylan vai lá, toma dessa água, que é o poder inicial, e se torna a figura do pai. Ou, se tudo der errado, né, que pode acontecer também, e que seria muito mais possível, conhecendo a Disney como eu conheço, é a Disney fazer o Baylan se tornar uma Abeloth, aí vai virar a Bayloto. Isso aqui é algo que faz muito mais sentido do que a Disney simplesmente trazer uma Abeloth do nada, do abismo, né? Simplesmente catam uma pessoa que nunca foi mencionada, a gente nunca sentiu o cheiro, eles vão lá, pegam a Abeloth e enfiam na gente, não faz sentido. Eles criarem uma Abeloth na forma do Baylan faz muito mais sentido. Então aqui a gente pensa muito que quando o Baylan fala, em inglês especialmente, ele não fala que é alguém que tá chamando ele. A gente às vezes se limita a achar que é uma pessoa, né? A Abeloth, ou o pai, ou o filho, sei lá. Mas ele fala something, ele fala que é alguma coisa. Então tem também a mesma possibilidade de ser uma pessoa que tá chamando o Baylan.
pode ser também uma coisa, um objeto que tá se chamando Balin. Que eu tô achando aqui que pode ser muito bem essas águas mágicas aí, né? Que transformaram a filha na filha, o filho no filho. Se o Balin, por acaso, encontrar essas águas, esses são os 3 caminhos que eu vejo pra ele. Ou ele se torna o filho, bebe da água, fica poderoso, se torna o filho. Bebe da água, se torna poderoso e se torna o pai. Aí a gente ainda vai precisar de um filho. Ou ele mexe com essas águas e se torna o Abeloto. E agora, pra finalizar, eu tenho um extra pra vocês. Eu também achei isso muito interessante. Eu não consigo ver muito bem exatamente como é que se encaixaria, mas eu achei muito interessante. Talvez a faca de Mortis tá chamando o Balin. É um objeto. Talvez é um objeto que pode chamar a pessoa. E talvez com essa faca de Mortis, o Balin ganha até mesmo o poder de destruir a própria força. Pode ser uma faca conectada com o início de alguma forma. Essa é a parte mais importante que a gente tem que sempre lembrar. O que o Balin tá procurando é alguma coisa relacionada ao início. Então a gente tem algo relacionado a Mortis, a gente viu a luzinha, e a gente tem algo relacionado ao início. E assim, no final das contas, cada um tem a sua opinião, né? Mas da forma que eu tô vendo aqui, eu tenho quase certeza que é alguma coisa que tá chamando o Balin, não alguém. Mas deixa aí nos comentários, quem que você acha que tá chamando o Balin? E se você gostou do vídeo, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.